Olá, queridos irmãos. O ensino desta semana para o de casa em casa está em Mateus 7, de 1 a 5, onde diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Vamos ao texto então, Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Se olharmos para o Sermão do Monte como um todo, veremos que Jesus está ensinando seus discípulos a terem atitudes condizentes com o reino dele, o reino de Deus. E nesse capítulo 7, inicia-se uma nova sessão sobre o juízo que nós fazemos, e onde Jesus diz para que na nossa relação com as pessoas, não devemos nos importar com o que elas pensam de nós, não agir como elas pensam, e sim o que Deus pensa de nós. Neste contexto, entra o ensino de Jesus de não julgar. Num primeiro momento, acho que todos nós, ao lermos pela primeira vez este texto, interpretamos o não julgar como respeitar o irmão, não confrontar o irmão, sermos flexíveis em nossas divergências. Mas isto é o que o mundo é hoje. O mundo exige o seu direito de ser como ele quer ser. Podemos pensar que nossos critérios pessoais nos dão a liberdade de sermos autênticos e diferentes uns dos outros. E então, o julgar com os nossos critérios é dar aos outros a liberdade de nos julgarem com os seus critérios. Em vez de termos uma ferramenta para ajudar ao irmão crescer, a ser aperfeiçoado, ser corrigido, talvez nesse conflito tenhamos uma arma em nossas mãos para condenar e matar. O que Jesus está dizendo é que não devemos julgar ninguém segundo os nossos critérios. Critérios humanos, pessoais, próprios, de como eu penso, de como eu gosto, de como eu acho. Jesus não está dizendo que não devemos ter critérios, isso ele não está dizendo, porque o reino de Deus está estabelecido sobre a verdade eterna. Só podemos usar esta medida correta para edificar o reino de Deus, porque Jesus é a verdade. Portanto, ele é a medida de referência. Por isso, julgar não significa apontar os erros do irmão, mas significa apontar para Jesus. A perfeição dele nos mostra a nossa condição imperfeita. Uma prova de que devemos discernir o que é verdadeiro está na continuidade do texto. Jesus adverte para a visão que temos do cisco do olho do irmão, mas ignoramos a trave no nosso olho. Isso significa que nós vemos o problema nos olhos do nosso irmão sem perceber o nosso problema. Eu diria que o cisco no olho do nosso irmão nós vemos como uma trave, e a trave que está no nosso olho nós vemos como um cisquinho. Ou seja, não achamos que a nossa dificuldade é grande, mas vemos a grande dificuldade do irmão. Se quisermos ajudar o irmão
é preciso que nós reconheçamos a nossa dificuldade. Diz o texto, para ver claramente, temos que reconhecer o nosso problema. Outra prova, na continuidade do texto, lemos que não devemos dar aos cães o que é santo, nem jogar as pérolas aos porcos. Como não julgar se somos alertados a ver o que é profano, o que é o imundo, para não termos atitudes erradas em relação a isso? Para agradar ao Pai, não devemos ter consideração humana acima da consideração divina. Deus determinou o reino e a sua justiça, que nos servem de referência. Jesus é a medida certa, porque ela não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será amanhã. O homem vai se ajustando à sua vontade. E nós precisamos discernir a vontade de Deus e ajudar o nosso irmão a sair do engano. O caminho que leva à perdição é espaçoso. Tem espaço para tudo que é profano, que é imundo, todo pecado. O mundo nem chama isso de pecado. Por fim, ainda como prova no versículo 16, Jesus manda olhar os frutos de uma árvore para ver se a árvore é boa ou ruim. E como saber? Precisamos julgar pelo fruto. Porque se o fruto for bom, a árvore é considerada boa. E se o fruto for ruim, a árvore é considerada má. Esse fruto é um fruto para a vida no reino, para a vida eterna, não obras com material perecível. Esse material queimará quando for provado no juízo final. Aliás, no juízo final haverá um juiz de fato que pode salvar e condenar. Mas nós não fomos chamados para julgar ninguém para condenação. A nossa tarefa aqui é a obra de Jesus, que veio para buscar e salvar o perdido. Enquanto a graça opera, e se encontrares um irmão em pecado, vai até ele só, e com amor cubra o seu pecado, para que possa se arrepender e ser formado à imagem de Cristo. Ele é a nossa justiça. Nele o Pai se agrada. Sejamos firmes e convictos na verdadeira doutrina de Deus, mas não orgulhosos a ponto de desprezar o nosso irmão e achar que isso nos dá o direito de sermos melhores. Todos estávamos no banco dos réus, mas ele pagou a nossa culpa. Se o nosso julgamento for em Jesus, seremos aperfeiçoados. Olhe para si mesmo e retire qualquer obstáculo, qualquer cisco, para podermos ver claramente e a partir daí podermos ajudar ao nosso irmão nas suas dificuldades, em amor. Que Deus abençoe vocês. Amém.